Olá gente, tudo bem? Eu sou a Aline e o vídeo de hoje é finalmente para falar um pouquinho de Cidade dos Ossos, o livro 1 da série Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Para quem acompanha o Estante da Nini nas redes sociais deve ter percebido que eu comentei bastante dessa leitura, muito mais do que normalmente eu comento sobre os outros livros, mas a grande verdade é que a minha expectativa é enorme sobre Cidade dos Ossos, mesmo com todo mundo me alertando que a série não poderia ser baseada por esse primeiro livro, que a Cassandra Clare melhora muito nos próximos, é possível perceber essa evolução dela, mas a minha expectativa ainda assim era altíssima. Eu confesso para vocês que eu fiquei com um sentimento bem dividido em relação a esse livro e no final eu dei 3 estrelas para ele lá no Scooby. Em Cidade dos Ossos nós conhecemos a Clary, a protagonista. Ela tem 15 anos, faltam poucos dias para ela completar 16 e a primeira cena do livro, o começo mesmo, é quando ela e um amigo vão para uma festa e chegando lá ela fica muito impressionada com um garoto, com uma figura que ela vê. É bem exótico, chama a atenção dela na hora e ao longo da festa ela fica cuidando para ver se ela enxerga por onde essa pessoa circula. E é um tanto quanto misterioso porque ele parece aparecer e desaparecer meio que repentinamente. E aí, no momento de muita curiosidade, a Clary ela segue esse garoto. Eles vão parar no ambiente atrás da boate, lá estão outras pessoas e ela acaba presenciando a cena de um assassinato. Só que mais impactante do que presenciar esse assassinato são duas coisas. A primeira delas é que a pessoa morta desaparece na frente dos olhos da Clary e ela fica completamente sem entender nada. E a segunda é que ela entra em pânico, ela começa a gritar, e aí quando o amigo dela chega para ver, afinal de contas, o que tinha acontecido e por que ela tinha ido parar naquele lugar, ela percebe que ele não consegue enxergar essas outras pessoas. Então, aí ela nota que alguma coisa de muito errado está acontecendo e porque, afinal de contas, só ela conseguiu presenciar essa cena e enxergar essas outras 3 pessoas que ainda estão por lá. Basicamente, esse é o ponto de partida de Cidade dos Ossos. E aí, a Cassandra Clare vai apresentar 2 situações para o leitor. E para Clary, a primeira delas é o mundo de sombras, que, tentando resumir aqui para vocês no vídeo, de uma maneira que eu interpretei, mas que ela explica bastante no primeiro terço do livro, é que o mundo de sombras basicamente é um universo que coexiste com o universo humano. E só algumas pessoas, e alguns seres podem experimentá-lo, vivenciá-lo, conseguem participar do mundo de sombras ou fazem parte do mundo de sombras. Dá para pensar como uma realidade paralela da Terra ao mundo humano ou até como uma outra dimensão da Terra, já que o mundo de sombras é aqui e ele existe junto com o mundo humano, mas ele é vivenciado de uma forma diferente. E ela também traz para o livro Os Caçadores de Sombras, que basicamente são Néfilins. A história deles, ela conta que começou quando um anjo misturou seu sangue com o sangue humano e criou assim a primeira linhagem, a linhagem original dos Caçadores de Sombras. Eu tinha uma apreensão muito grande porque, além desse universo que a Cassandra Clare cria, que é o mundo de sombras, e os Caçadores de Sombras, que são os personagens, o tipo de personagem mais importante do livro, todos os outros seres fantásticos estão aqui. Vampiros, lobisomens, fadas, feiticeiros. Então eu tinha uma apreensão muito grande antes de começar a leitura de que talvez fosse um certo exagero incluir todos esses seres fantásticos em uma história só. Mas não, para mim ficou convincente e ficou até compreensível por que ela criou esse universo. Os pontos que eu mais gostei do livro foram a Cassandra Clare queria muito mistério. Alguns ela entrega bem fácil, por exemplo, tem um grande segredo do livro que ela entrega na página 82 e ela vai dar mais algumas pistas lá pela página 150, por ali, e aí no final do livro ela realmente vai esclarecer isso. Mas ela já dá, ali ela já entrega na página 82 um dos grandes segredos do livro. Mas essa trama é muito mais intrincada, tem uma disputa ideológica no mundo dos Caçadores de Sombra que ela também vai contar para o leitor e contar para a Clary, porque a Clary vai conhecer essa história junto com o leitor. E essa é uma perspectiva interessante do livro. Eu confesso para vocês que o começo para mim foi bem difícil, foi um tanto quanto arrastado, não porque o livro não seja interessante,
mas é porque a autora está explicando tudo isso para Clary e para o leitor, todo esse universo, né, que ela criou para contar a história dela. Só que não acontece até um determinado momento do livro nada, pelo menos não aconteceu comigo, que arrebatasse o leitor, sabe? Que você se sentisse naquela necessidade extrema de não largar mais o livro até o final. Então, nesse primeiro terço do livro, isso não aconteceu. Ela vai contando a história, vão acontecendo algumas cenas de conflito, mas não é nada que você fique alucinadamente louco para terminar, para amanhã já não fazer mais nada da sua vida, só ler o livro. Bom, a história começou a funcionar muito bem para mim a partir do capítulo 11, que é onde aparece pela primeira vez o personagem Magnus Bane. A Mari do Psycho Books fala muito desse personagem, ela já leu a série Os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais, e ela está lendo uma série de contos desse personagem que a Cassandra Clare está lançando lá fora, em inglês ainda. E eu tinha muita curiosidade de saber quem ele era, porque a Mari comenta muito sobre esse personagem nos vídeos. Então, eu comecei a me interessar pela história não apenas porque esse personagem aparece pela primeira vez no livro, mas porque na festa que está acontecendo na casa dele vai acontecer uma situação bem grave, e é a partir dali que várias cenas de ação e bem intensas vão começar a dar um ritmo maior para a história e vão começar a mostrar a real dimensão do que é esse universo que a Claire agora se viu dentro e se viu fazendo parte importante para resolver alguns mistérios que ainda estão sem resposta. De uma forma geral, eu gostei dos personagens. A Claire é a protagonista junto com o Jace, que seria o par romântico dela, mas que não é assim tão romântico. E tem o Alec e a Isabelle também, que são bem importantes para a composição desse quadro de personagens principais. Tem outros, mas eu vou me deter a esses 4. Eu gostei especialmente porque cada um deles tem uma característica de personalidade bem diferente do outro, então eu consegui diferenciar os 4 sem fazer comparações. Visualmente, eu só consegui imaginar o Jace e a Claire. Eu não consegui visualizar muito bem o Alec e a Isabelle, mas isso é porque em um determinado momento do livro o foco mesmo passa a ser a Claire e o Jace, e eles ficam aparecendo mais em cenas secundárias. Mas eu gostei da construção dos personagens. A Clary não me convenceu muito, tem alguns traços da personalidade dela que eu gostei bastante, mas tem alguns momentos que me incomodaram porque ela hesita demais. Às vezes é uma situação bem grave, uma situação que precisa de uma resposta, precisa de uma ação rápida, e ela não tem essa ação. Então eu espero que nos próximos livros isso mude um pouco, que a Clary tenha essa atitude de tomar iniciativa em situações de perigo, mas foi o principal elemento que me deixou um pouco desgostosa com ela ao longo do livro. Como pontos negativos do livro, eu acho que vale ressaltar aqui que a Cassandra Clare, ela entrega alguns segredos rápido demais. Eu que não sou uma leitora que fico procurando tanto esses mistérios, essas pistas escondidas, consegui pegar vários deles. Eu sou uma leitora... Claro, livros policiais, por exemplo, eu fico mais atenta a isso. Mas livros fantásticos, livros de sobrenatural, não é tanto meu forte. Mas eu consegui pegar várias pistas e deduzir vários segredos antes dela contar. Então isso, de certa forma, me incomodou um pouco. E outro detalhe é que esse livro tem algumas inconstâncias. Por exemplo, ela está escrevendo uma cena que eles vão ir tomar café da manhã, na página seguinte é o jantar e na terceira página, né, na sequência, é o café da manhã de novo. Então isso é compreensível, muitas vezes quem escreve, não importa se você escreve um livro ou um texto para a escola, sabe que muitas vezes a gente está com a ideia na cabeça e não consegue fazer as correções de maneira correta. Mas editor e revisor tranquilamente poderiam ter pego essas inconstâncias do livro. E outro detalhe que também me incomodou um pouco é que na descrição dos personagens, a Cassandra Clare, ela usa sempre as mesmas definições. Então, assim, depois de 3, 4 capítulos, você já entendeu a ideia, você já conseguiu visualizar as figuras de linguagem que ela usou para descrever certas características, mas ela continua usando as mesmas comparações, as mesmas figuras de linguagem ao longo de todo o livro. E isso se tornou um pouco cansativo também. Talvez se fosse editado,
ou talvez se ela substituísse por sinônimos até mesmo, o livro ficaria um pouco mais dinâmico. Mas realmente, depois da aparição do Magnus Bane e da situação que acontece na casa desse personagem, a história fluiu muito bem pra mim. Até o capítulo 11, esse livro ele estava mais ou menos, né, pensando na avaliação do Scooby, entre 2 e 3 estrelas. Realmente não tinha me arrebatado, não tinha mexido comigo de uma forma a me instigar a chegar até o final. Foi por isso que eu demorei bastante para concluir essa leitura. Mas depois do final, eu gostei muito do final que ela deu. Não que tenha sido um final super surpreendente ou extraordinário, mas eu gostei, porque fugiu um pouco do senso comum ou do tradicional, diremos assim. Então ela cria algumas situações aqui que dão um rumo diferente para a história. Eu até fui procurar spoiler do Cidade das Cinzas, porque eu simplesmente não aceitei uma situação que ela criou ali. Pra mim era, sabe quando tudo se encaixa perfeitinho demais e tal, e você começa a desconfiar que não, peraí, não pode ser tão assim maravilhas assim. Então ela cria essa situação que me deixou muito revoltada, mas que ao mesmo tempo me deixou muito mais interessada pela sequência, que é a Cidade das Cinzas, e eu gostei bastante do final. Eu acabei avaliando esse livro com 4 estrelas no Scooby. Daria 3,5, mas no Scooby não tem meia estrela, então seria entre 3,5 e 4, mas pelas situações ela sabe criar umas cenas bem tensas, isso eu gostei, bem perigosas também, mas ela cria uma situação ali que eu fui obrigada a procurar spoiler, porque eu realmente não aceitei o destino que ela deu pro final desse livro. Mas de toda forma, eu acho que valeu a pena, principalmente depois do capítulo do Magnus Bane, porque aí começa a ter bastante ação, mais mistérios, mais segredos e bastante cena perigosa. Então isso valeu a leitura. Demorou um pouquinho para engrenar, mas depois engrenou. Bom, acho que eu já falei sobre os aspectos principais. Eu não quero comentar muito sobre a história, porque tem o filme aí, então não quero dar spoiler para quem vai assistir o filme. Eu quero só que quem tenha curiosidade me diga se ficou mais curioso ou não pra ler, e quem já leu o que achou, me conta o que achou dos outros também. E o pessoal já me contou também que tem um spoiler no final do filme, que é o spoiler que eu fui procurar quando eu terminei de ler o livro. Então eu acho que eu vou assistir o filme, porque eu já sei desse spoiler, então não vai influenciar tanto assim a minha leitura de Cidade das Cinzas, que eu ainda não sei quando vai ser. Provavelmente no final do ano. Ou no ano que vem, ainda não sei. Então é isso, geralmente eu esqueço de comentar sobre a edição em alguns livros, em alguns vídeos eu lembro, em outros não, então vamos lá. Esse livro é bem bonito, todos os livros dessa coleção, não sei se vocês estão vendo aí porque a luz tá meio estourada aqui. Ele tem um verniz localizado aqui para dar um brilho pro livro, a Cidade dos Ossos aqui é em alto relevo, a lombada com um númerozinho aqui, volume 1, esse livro é da Galera, e as costas do livro. Eu gosto muito, eu não gosto tanto dessa capa, mas ela até seria uma capa, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra você. Ela até, diríamos assim, seria uma capa contínua, porque é da cidade. Ah, eu esqueci de falar que eu também gostei muito, porque essa história se passa especialmente em Nova York. E Nova York sempre foi uma cidade dos Estados Unidos que eu nunca tive, assim, muita vontade de conhecer, mas que gradativamente o meu interesse por ela está aumentando. Então achei bem legal que ela usou a cidade de Nova York como pano de fundo. Vamos mostrar então um pouquinho da diagramação. O livro não tem assim muitos detalhes, tá? O começo de capítulo é assim, com o número do capítulo e o título dele. E a diagramação é simples, mas tem um bom tamanho de fonte e um bom espaçamento entre linhas. Ele é um livro gordinho, tá? Mas ele é um livro bem fácil de ler. E aqui atrás, então, tem a foto da Cassandra Clare e uma pequena descrição da autora. Eu acho que é isso. Se eu esqueci de comentar sobre algum fato que vocês estão curiosos, deixem aí embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês aí. Espero assistir o filme em breve. Eu tô um pouco em dúvida porque tanto Percy Jackson quanto Cidade dos Ossos tem spoiler dos volumes próximos. Então eu não sei exatamente ainda se eu vou esperar um pouquinho mais pra assistir ou se eu vou assistir ainda no cinema. Mas acho que as minhas considerações gerais sobre o livro são essas.
E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar e se inscrever aqui no canal e acompanhar o blog nas redes sociais, que é o facebook.com/estantedanini e o Twitter, que é @estantedanini, e claro, visitar o Estante da Nini sempre que você tiver um tempinho sobrando, que é o www.estantedanini.com.br. É isso, logo eu volto com as leituras do mês, quem sabe hoje ou amanhã, mas ainda não sei quando eu vou conseguir gravar. Espero que vocês tenham gostado e tenham me aturado até o final desse vídeo, porque eu acho que ele foi um pouco confuso, mas eu espero ter conseguido esclarecer ou pelo menos dar a minha impressão para vocês sobre o livro. É isso, beijos e até mais!